Eu sou a Luciana Hoppe, editora da Circula, e este é o podcast As Três Primeiras Páginas. Nesse programa, apresentamos livros de diversas áreas do conhecimento e diferentes tipos de narrativas. Vamos ler as 3 primeiras páginas de cada obra e apresentar dados interessantes sobre ela. No podcast de hoje, vamos conhecer a obra #Vidas Negras Importam e Libertação Negra, de Keeanga Yamahtta Taylor, editado pela editora Elefante. Keeanga é professora assistente de estudos afro-estadunidenses na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. É também ativista do movimento negro e escritora. #Vidas Negras Importam foi lançado originalmente em 2016 e foi vencedor do Cultural Freedom Award da Fundação Lana. Foi finalista do Prêmio Pulitzer em 2020. Tem artigos publicados em diversos jornais e revistas internacionais. Atualmente escreve regularmente para a revista The New Yorker sobre história e política afro-estadunidenses, movimentos sociais e desigualdade racial. Em #Vidas Negras Importam, a autora nos questiona e nos leva a pensar o quanto essa afirmação é um absurdo. Ela faz uma genealogia do absurdo, demonstrando como os Estados Unidos e qualquer sociedade forjada na violência escravagista chegaram a este ponto insólito. Taylor analisa a relação dialética entre o movimento negro e o establishment político estadunidense para explicar como o racismo foi gradualmente maquiado, acomodando-se ao poder. A autora denuncia a forma como a luta pela liberdade negra na metade do século XX foi estrategicamente comprimida na caixa dos direitos civis. Conforme esses direitos foram sendo garantidos, neutralizou-se a demanda revolucionária. Ao escancarar o cinismo que acoberta a manutenção do racismo, a obra de Taylor se torna uma ferramenta de transformação. Se o Black Lives Matter é o barco que navega os mares da mudança no coração do império, temos aqui uma bússola. Então vamos agora à leitura das 3 primeiras páginas do livro #Vidas Negras Importam e Libertação Negra, de Keeanga Yamahtta Taylor. Introdução. O despertar negro nos Estados Unidos de Obama. Não estou triste porque os negros estadunidenses estejam se rebelando. Isso não era apenas inevitável, mas eminentemente desejável. Sem esse fermento magnífico entre os negros, os velhos pretextos e protelações teriam continuado indefinidamente. Homens negros fecharam com força a porta para um passado de passividade mortal. Exceto pelos anos de reconstrução dos Estados Unidos, eles nunca, em sua longa história em solo estadunidense, lutaram com tamanha criatividade e coragem pela sua liberdade. Estes são os nossos anos favoráveis à eclosão. Embora sejam dolorosos, não podem ser evitados. Diante dessas circunstâncias difíceis, a Revolução Negra é muito mais do que uma luta pelos direitos dos negros. Está forçando os Estados Unidos a enfrentar todas as suas falhas interrelacionadas: racismo, pobreza, militarismo e materialismo. Está expondo os males que estão profundamente enraizados na estrutura de nossa sociedade como um todo. Revela falhas sistêmicas em vez de superficiais e sugere que a reconstrução racial da própria sociedade é o verdadeiro tópico a ser enfrentado. Os dissidentes de hoje dizem a uma maioria complacente que chegou o tempo, que evadir-se ainda mais da responsabilidade social em um mundo turbulento vai atrair desastre e morte. Os Estados Unidos ainda não mudaram, porque muitos acham que não precisam mudar. Mas essa é a ilusão dos condenados. Os Estados Unidos devem mudar porque 23 milhões de cidadãos negros não vão mais viver intensamente em um passado miserável. Eles deixaram o Vale do Desespero. Eles encontraram força na luta. Acompanhados por aliados brancos, eles vão balançar os muros da prisão até cair. Os Estados Unidos devem mudar. Martin Luther King, 1969. Martin Luther King escreveu essas palavras em 1969, semanas antes de seu assassinato, enquanto
A iminentemente desejável rebelião negra surgia pelas ruas dos Estados Unidos, provando que a retórica triunfalista do American Dream, sonho americano, não fazia sentido. Embora os Estados Unidos sejam considerados uma sociedade rica, para a grande maioria dos negros estadunidenses, desemprego, subemprego, moradia abaixo do padrão e brutalidade policial constituíam o que Malcolm X uma vez descreveu como American Nightmare, pesadelo americano. De fato, o ônus implacável dessas condições impulsionaria mais de 500 mil de afro-estadunidenses, quase o mesmo número de soldados enviados para lutar no Vietnã, a se rebelar na Terra da Liberdade ao longo dos anos 1960. Estabelecer comparações entre épocas distintas raramente é útil, e é ainda menos útil olhar para o passado e dizer que nada mudou. Mas, nas palavras de King, são as continuidades dolorosas entre o presente e o passado que nos lembram de que, em alguns casos, o passado ainda não é passado. Ao longo de 10 meses, do verão e do outono de 2014 até o inverno e a primavera de 2015, os Estados Unidos foram sacudidos por protestos em massa, liderados por afro-estadunidenses em resposta ao assassinato de Michael Brown, jovem negro morto pela polícia. No calor de agosto, as pessoas em Ferguson, no estado de Missouri, fizeram levantes e chamaram a atenção do mundo à crise das práticas policiais racistas nos Estados Unidos. 8 meses depois, a cerca de 65 quilômetros da capital do país, a cidade de Baltimore, em Maryland, explodiu em fúria contra a morte do jovem Freddie Gray, também assassinado pela polícia. As palavras de King poderiam facilmente descrever o surgimento desse movimento de protestos. O que começou em Ferguson como uma luta local de negros, que por mais de 100 dias fecharam com força a porta para a passividade mortal na busca de justiça para Brown, transformou-se em um movimento nacional contra a brutalidade policial e os assassinatos de afro-estadunidenses desarmados cometidos diariamente pela polícia. Não é exagero dizer que homens e mulheres de farda, patrulhando as ruas dos Estados Unidos, receberam licença para matar e demonstraram consistente propensão para usá-la. A violência policial, incluindo homicídio e tentativa de homicídio, é frequentemente dirigida a afro-estadunidenses. O caso da Filadélfia é um exemplo. A cidade da Pensilvânia é o berço da democracia estadunidense e também abriga uma das polícias mais brutais do país. Quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos conduziu uma investigação sobre o Departamento de Polícia da Filadélfia entre 2007 e 2013, constatou-se que 80% das pessoas nas quais os policiais da Filadélfia atiraram no período eram afro-estadunidenses, embora eles representem menos da metade da população da cidade. No entanto, talvez a descoberta mais importante seja que, apesar dos disparos policiais contra pessoas desarmadas, violando os próprios padrões e regras da tropa, é praticamente impossível punir, muito menos indiciar, prender ou processar a polícia por esse comportamento criminoso. Essa foi a leitura das 3 primeiras páginas do livro #Vidas Negras Importam e Libertação Negra, de Keeanga Yamahtta Taylor, publicado pela editora Elefante. Você encontra esta e outras obras interessantes aqui na Circula, no Oswaldo Aranha 522, Loja 1, em Porto Alegre, ou no nosso site www.livrariacircula.com.br. Se inscreva no nosso canal para acompanhar tudo o que acontece por aqui e para ouvir as 3 primeiras páginas de outras obras. Tem alguma sugestão de leitura? Deixe o título nos comentários. Até mais!